Olá pessoal, tudo bem? Aqui quem fala é o professor Wesley. Eu estou gravando essa videoaula para a gente poder dar continuidade aos nossos estudos, aos conceitos que nós já estávamos discutindo em sala de aula. E nesse primeiro vídeo a gente vai discutir o conceito de cultura, né? E como vocês sabem muito bem, antes de definir o que é cultura, eu gosto de contar a história das tartarugas marinhas, né? As tartarugas marinhas, as fêmeas, depois do acasalamento e período de gestação, elas nadam até a praia, cavam um buraco na areia, depositam seus ovos, cobrem esse buraco com areia novamente e depois as mães tartarugas vão embora, abandonam os seus bebês, vão ser livres e viver a vida delas. Algumas semanas depois, nascem as bebês tartarugas e elas já nascem lutando para sobreviver, porque elas estão enterradas. Então elas precisam cavar areia, primeiro quebrar a casca do ovo, cavar areia e chegar à superfície da praia. As bebês tartarugas nascem simultaneamente e todas elas, quando chegam à superfície da praia, elas correm em direção ao mar. Por que que elas correm em direção ao mar e não para o lado contrário? Porque elas sabem que o mar é o habitat natural aonde elas vão conseguir se desenvolver. É para lá que elas têm que correr. Mas como que elas sabem disso? Elas acabaram de nascer. Parece que existe, no caso das tartarugas marinhas, um tipo de conhecimento que é inato, que já nasce com elas, e elas já nascem sabendo que elas vieram fazer no mundo. Existe um tipo de conhecimento que é transmitido pelos genes, pelo código genético. E as bebês tartarugas não precisam de pai e mãe para cuidar delas. Elas não precisam frequentar a escola. Elas não precisam de um Estado com políticas públicas, com lei, dizendo que elas podem ou não podem fazer. Elas já nascem sabendo andar, sabendo a nadar, a controlar a respiração debaixo d'água, sabendo se alimentar sozinha. Fica muito mais fascinante quando você vai estudar as fêmeas, porque quando elas chegam na vida adulta, elas acasalam e depois elas nadam até a praia onde elas nasceram para depositar os ovos. E assim a natureza vai reproduzindo o ciclo. Eu gosto de contar a história das tartarugas marinhas para ilustrar a explicação sobre a diferença entre natureza e cultura. Então, vocês perceberam que, no caso das tartarugas marinhas, um conhecimento inato que nasce com elas e elas já nascem sabendo o que vieram fazer no mundo. O mesmo comportamento de tartaruga que existia há 200 anos atrás continua sendo o mesmo hoje. Elas agem da mesma forma até que uma força, uma modificação no ambiente em que ela vive, force ela a se adaptar. Ao contrário das bebês tartarugas, que já nascem prontas, sabendo o que vieram fazer no mundo, nós, seres humanos, quando nós somos bebês, nós não conseguimos alimento sozinho, a gente não consegue se proteger do frio, a gente se queima com a nossa própria urina. Nós temos necessidade existencial de viver em grupo, construir abrigo e um sistema social. Caso contrário, a gente jamais desenvolveria nossa humanidade de maneira plena. Imagine um bebê. Pega um bebê e imagine esse bebê sendo abandonado na natureza. Ele vai conseguir se desenvolver? Não. No primeiro choro que esse bebê der, ele vai atrair predadores e vai ser devorado. Se ele não for devorado, ele não vai conseguir se proteger do frio, da chuva, e não vai conseguir alimento sozinho e vai morrer em pouco tempo. É isso que eu estou querendo dizer. Nós, seres humanos, dependemos, quando somos bebês, crianças e adolescentes, nós dependemos libidinalmente do cuidado de outras pessoas. Nós precisamos estar na companhia de outras pessoas para que a gente receba cuidado, nutrição, carinho, amor, afeto, informação, instrução, para a gente conseguir se desenvolver de maneira plena. Então, ao contrário das tartarugas marinhas, nós não nascemos prontos, nós precisamos produzir a nossa existência. E a gente produz a nossa existência através do nosso trabalho. Nós, seres humanos, a gente mistura a nossa força de trabalho, a nossa criatividade aos elementos que existem na natureza, e a partir daí a gente vai construindo
tudo aquilo que é necessário para suprir as nossas necessidades de existência. A gente vai transformando a natureza através do nosso trabalho e criatividade. E ao fazer isso simultaneamente, nós criamos a história e a cultura. Então a gente inventa a agricultura, a pecuária, a casa, a família, a escola, a igreja. Nós inventamos filosofia, tradições, valores, moral. Nós inventamos tudo isso que é necessário para suprir as nossas necessidades de existência. Eu gosto também de usar a história das meninas lobos, né? Que, embora a autenticidade dessa história seja contestada, a gente, pelo menos fazendo uma experiência mental, a gente sabe que pode acontecer. Na Índia, por volta de 1820, foi descoberto duas meninas, a Mala e Kamala, que viviam no meio de um grupo de lobos, né? Elas foram abandonadas pelas famílias na floresta e adotadas por um grupo de lobos selvagens. E elas cresceram e desenvolveram comportamentos semelhantes a dos lobos. Então elas caminhavam de quatro patas, apoiadas sobre os joelhos e os cotovelos para os pequenos trajetos, e sobre as mãos e os pés para os trajetos longos e rápidos. Elas eram incapazes de permanecer em pé, só se alimentavam de carne crua ou podre, lançando a cabeça para frente e lançando os líquidos. Na instituição onde elas foram recolhidas, elas passavam o dia inteiro acabrunhadas e prostradas numa sombra. Elas eram ativas e ruidosas durante a noite e procuravam fugir o tempo todo e uivavam como lobos. Nunca choraram, nunca riram. Atitudes afetivas foram aparecendo aos poucos, depois de muito trabalho e esforço das pessoas que acolheram essas meninas. Elas foram se humanizando lentamente e elas precisaram. A Kamala, a mais velha, precisou de 6 anos para aprender a andar. E pouco tempo antes de morrer, ela só tinha conseguido aprender um vocabulário de 50 palavras. Ela chorou pela primeira vez por ocasião da morte da irmãzinha e depois ela foi se apegando lentamente às outras crianças com as quais conviveu e se apegando com as pessoas que cuidaram dela. Eu gosto de contar essa história das meninas lobos, como eu disse e repito, é uma história que a autenticidade dela é contestada, mas que a gente sabe que, de maneira a priori, que pode acontecer isso, porque o desenvolvimento da humanidade, que está contida dentro de nós, de maneira intrínseca, para que ela possa se desenvolver, ela precisa se relacionar com indivíduos da mesma espécie, né? Então, nós temos necessidade existencial de viver em grupo, construir abrigo e um sistema social. Aristóteles, no livro A Política, ele tem uma frase que eu acho que ilustra muito bem o que eu estou tentando dizer. O ser humano, que não precisa viver em sociedade, porque dela nada precisa por bastar a si mesmo, ou é um selvagem, ou é um deus. Compreende? Bom, agora que eu já dei todos esses exemplos, a gente pode chegar efetivamente na definição etimológica da palavra cultura. A palavra cultura, ela é de origem latina. Em latim se pronuncia colere, que significa cultivo. Então, a palavra cultura, ela é de origem latina, vem do verbo colere, que significa cultivo. E é justamente essa palavra que dá origem à palavra agricultura, que é o cultivo da terra. Poiricultura, que significa o cultivo, a preocupação e cuidado com o desenvolvimento das crianças. Culto, né, que significa o cuidado, o cultivo dos deuses. Num sentido filosófico, antropológico mais abrangente, cultura ela é entendida como tudo aquilo que os seres humanos criam, inventam para atribuir um sentido, organizar e facilitar a vida das pessoas. Né? Nós temos necessidade existencial de criar instituições que vão garantir a nossa sobrevivência
como a família, as relações sociais do trabalho, a escola, a religião, o Estado. Nós precisamos criar filosofia, arte, tradições, mitos, e tudo isso constitui a cultura de uma sociedade. Bom, pessoal, essa é a definição de cultura que eu queria transmitir para vocês. É óbvio que o conceito de cultura é muito mais abrangente, mas a gente precisa delimitar aqui. Entretanto, eu gostaria de enfatizar de que no senso comum existe uma tentativa de definir a cultura enquanto a posse de conhecimentos específicos, né? Quem tem um determinado conhecimento possui cultura, e aquelas pessoas que não têm não possuem cultura. E isso se deve ao fato da gente viver dentro de uma sociedade dividida em classes, né? Elites, burgueses, classe média, classe trabalhadora. Eu vou deixar um vídeo na sequência da filósofa brasileira Marilena Chaui, em que ela explica o que é a cultura dentro de uma sociedade de classes, certo? Eu não vou cobrar, em nenhuma das minhas avaliações, o vídeo e o conteúdo explicado pela Marilena Chaui, ok? Bom, depois de você assistir os vídeos, então, você lê o texto que eu vou compartilhar na sequência e não esqueça de fazer as atividades, ok? Muito obrigado, né, pela colaboração de vocês e a gente se vê na próxima aula. Até mais.